Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. É uma alegria muito grande retornar a esta casa, estar juntamente com todos vocês adorando ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Quero dar honra aí ao homem de Deus, pastor Alain. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Pastora Edneia, quero louvar a Deus aí, presbítero Fabiano, sua esposa, todos os irmãos que estão nesta noite aqui conosco adorando a Deus. E você aí de casa, é um privilégio estar juntamente com você nesta noite. Apesar de todos os problemas e lutas que estamos enfrentando, o Senhor está conosco. Eu tenho dito, o Senhor está no barco, Ele está presente. E quando Ele está presente, todas as coisas, elas se tornam possíveis para aqueles que creem. Amém? É com muita alegria que eu estou aqui nesta noite para ministrar uma palavra ao coração da igreja, dos irmãos que aqui estão conosco nessa transmissão. O texto que nós vamos ler nesta noite é um texto bastante conhecido. Porém, Deus tem me levado a falar desse texto por algumas vezes neste ano, e eu quero uma vez mais compartilhar com os irmãos no livro do Salmo 23. Eu quero ler com os irmãos este salmo que tem falado muito no meu coração durante esses dias, e eu gostaria de poder ministrar com você nesta noite. Salmo de número 23. Alguns poderiam citar até decor esse versículo. Eu só vou ler o primeiro versículo no Salmo de número 23. Como todos conhecem, Salmo 23, versículo de número 1, está escrito assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tradução revista e corrigida, na tradução da NVI diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém? Esse texto bastante conhecido da igreja, salmo escrito por Davi. E quando lembramos do livro de Salmos, para muitos o entendimento é que Davi escrevera todos esses textos, mas não. Um conjunto de homens, de servos que puderam descrever salmos e experiências em suas vidas que eles viveram. E em especial, o Salmo de número 23 foi escrito por Davi, e ele fala da sua felicidade de ter conhecido o seu pastor. Quando lemos esse salmo, vemos em nossa memória aquele menino que crescera na casa de Jessé. O menino conhecido como pastor de ovelhas. O menino que fora conhecido como aquele que derrubou o gigante. O menino conhecido como aquele que se tornou, na Bíblia e na história, um dos maiores reis da nação de Israel. A Bíblia, porém, também nos mostra que não foram só de momentos bons e de histórias legais a vida de Davi. Existe uma lista também de coisas ruins que aconteceram na vida do homem chamado Davi. O exemplo mais clássico que podemos citar aqui nesta noite, nós temos o exemplo do caso Betseba, o caso mais emblemático da vida de Davi, o caso de adultério que ele cometera. Em nossos dias, este caso seria enquadrado também entre aqueles casos chamados de crime de formação de quadrilha, um assassinato, homicídio doloso com intenção de matar. Se nós fôssemos analisar o quadro de Davi,
nós vamos ver que ele construiu coisas boas e coisas ruins na sua história. E isto é bom de ser lembrado, porque a Bíblia, ela só não mostra as nossas proezas ou as proezas dos homens. Ela mostra também os fracassos que o homem viveu. Aprendemos na Bíblia que Deus não esconde nada da gente. Ele mostra a gente realmente como nós somos de verdade. Apesar dos fracassos e das proezas de Davi, dos problemas e dos acertos que ele teve, a Bíblia vai nos dizer que este homem é um homem segundo o coração de Deus. De todas as coisas que ele possa ter feito ou deixar de ter feito na sua vida, a Bíblia vai nos dizer que este homem é um homem segundo o coração de Deus. O Salmo de número 23, ele vem expressar algo tremendo desta relação que Davi, ele teve com Deus. Quando nós olhamos para a história, como acabamos de ver, Davi teve algumas experiências com Deus. Experiências estas na sua vida, quando cuidava na sua adolescência e na sua juventude, cuidava das ovelhas do seu pai ali no campo. E ele teve uma experiência incrível ao cuidar daquelas ovelhas, pois ele percebeu naquelas ovelhas uma total dependência de um pastor. Este salmo expressa uma experiência de tudo aquilo que Davi aprendeu em sua vida, de que Deus era para ele. Davi também deixa um exemplo para você e para mim nesta noite, de como nós devemos enxergar Deus nas nossas vidas. Eu vou repetir. Davi expressa nesse texto tudo aquilo que Deus era para ele, como experiência, e também deixa para nós tudo aquilo que nós precisamos enxergar em Deus nas nossas vidas. Davi vai nos ensinar em alguns versículos uma intimidade e um relacionamento que ele tivera com Deus. Davi entende nesta experiência que ele teve a total dependência que uma ovelha tem de um pastor, e de como um ser humano precisa ser completamente dependente também do seu Deus. Então, vemos neste Salmo de número 23, o salmista declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada eu terei falta. Aleluia. Queridos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas que Davi disse com esta frase. Eu gostaria de compartilhar com você 3 experiências que Davi teve ao expressar esta frase ao Senhor seu Deus. Em primeiro lugar, Davi está dizendo para Deus: Senhor, Tu és o meu pastor. E porque Davi expressa em primeiro lugar, segundo a palavra de Deus, esta expressão? Primeiro, eu gostaria de compartilhar com você em primeiro lugar, porque ovelhas são completamente dependentes da provisão do pastor. Eu vou repetir: ovelhas são completamente dependentes da provisão do pastor. Davi aprendeu no campo que as ovelhas não saem em busca de alimento. O instinto de ovelha não é de caça. Aleluia. Por esta razão,
As ovelhas não sabem distinguir e discernir entre uma erva boa e uma erva má, ou seja, elas dependem que o pastor as leve ao lugar aonde elas poderão comer um alimento saudável. E é por isso que as ovelhas são totalmente dependentes do alimento que o pastor lhes dá. O que Davi está dizendo neste texto: eu sou totalmente dependente do alimento que Deus tem preparado e reservado para mim. O que Davi está dizendo: o meu sustento vem do Senhor. Aleluia. O que Davi está dizendo: o que me mantém de pé é o Senhor. O que me mantém de pé é o alimento que vem do Senhor. Eu só estou vivo porque quem cuida da minha alimentação é o Senhor. O que nós estamos aprendendo aqui nesta noite, que nós só estamos de pé nessa noite porque o Senhor tem nos sustentado. Nós só estamos vivos porque Ele tem cuidado da nossa provisão. Eu vou te dizer de Bíblia, não vou pregar outra coisa aqui para você não. A Bíblia diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem, que procede da boca de Deus. Nós só estamos de pé porque Deus nos sustenta. Nós só estamos de pé porque Deus nos dá o alimento. Nós só estamos de pé porque a provisão vem do Senhor. Aleluia. E deixa eu repartir aqui com você algo que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo nesses dias. Tem entristecido ao Senhor. O que tem entristecido ao Senhor é ver ovelhas que estão emagrecendo. Por que, pastor? Ovelhas estão emagrecendo porque estão fazendo regime da palavra de Deus. Estas estão se alimentando, algumas uma vez por dia, umas uma vez por semana, outras uma vez até por mês. Isto tem sido uma combinação perfeita para ovelhas ficarem raquíticas, para ovelhas ficarem debilitadas, para ovelhas ficarem desmotivadas, para ovelhas ficarem sem força. E eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: não há nada pior dentro de um rebanho de que temos ovelhas que não acompanham o ritmo das outras, porque elas não se alimentam, porque elas não comem, e porque elas não comem e não se alimentam, elas ficam com força reduzida, elas ficam sem força no meio da caminhada. Mas ouça o que Davi nos ensina nessa palavra: o Senhor é o meu pastor, porque eu sou totalmente dependente da provisão que vem do Senhor. Então me escute nessa noite, ouça a palavra de Deus. Você precisa de alimento, você precisa ficar de pé, você precisa ficar sustentado. Então ouça a palavra, leia a palavra, alimente-se da palavra, coma da palavra, porque é a palavra que te mantém de pé, é a palavra que sustenta você de pé, é a palavra que vai manter você de pé no meio desse tempo difícil que nós estamos passando. Crente não pode viver sem palavra. Crente não pode viver sem alimento. Crente que não se alimenta, ele vai ter dificuldade em tempos difíceis, como nós estamos vivendo nesses dias tão atribulados que estamos passando. Em dias de dificuldade, em dias de luta, olhe para o céu e diga: Senhor, Tu és o meu pastor. Senhor, eu sei que nenhuma palavra voltará vazia, mas ela vai prosperar, porque a Tua palavra ela vem para me manter de pé. Sabe, esse é o tempo de nós nos alimentarmos da palavra. Nunca houve um tempo que a igreja precisou tanto se alimentar da palavra de Deus para poder estar de pé. Papai do céu está falando nesta noite: é tempo de se alimentar, é tempo de ser totalmente dependente de Deus. Se você é ovelha, você tem um pastor. O pastor quer sustentar você, quer colocar você de pé. Seu pastor quer colocar você de pé nessa noite. Não quer te ver prostrado, não quer te ver caído, não quer te ver para baixo. Mas como você vai se fortalecer? Se alimentando, se fortalecendo com a palavra de Deus na sua vida. Em segundo lugar, Davi está dizendo: o Senhor
é o meu pastor, e de nada terei falta. Em segundo lugar, Davi está dizendo: ovelhas são totalmente dependentes de direção. Aleluia. Em segundo lugar, Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo: ovelha é totalmente dependente da direção do seu pastor. Sabe, quando Davi estava no campo, ele aprendeu que ovelhas não andam sozinhas. Oh glória, aleluia. Ovelhas não andam sozinhas. Sempre que você vê uma ovelha, você vai ver que ela anda em grupo. Ovelhas precisam de orientação no caminho que devem seguir. Ovelhas necessitam ser guiadas. Você nunca vai ver uma ovelha andando sozinha. Você nunca vai ver uma ovelha procurando andar sozinha, porque ovelhas não nasceram para aleluia, ovelhas não nasceram para andar sozinhas. É por essa razão que ovelha não escolhe o seu próprio caminho. Aleluia. Ovelha que escolhe o seu próprio caminho vai andar fora do aprisco. Aleluia. Ovelha que caminha fora do aprisco perde o rumo. Ovelha que anda fora do aprisco perde direção. O que diz a Bíblia na parábola: vai ser como a ovelha perdida. A ovelha perdida, queridos, a ovelha perdida é diferente do filho pródigo. O que é isso, pastor? Vou dizer para você, querido, uma coisa diferente. A ovelha, quando está perdida, o pastor, ele pode até ir atrás, mas o filho pródigo não. O filho pródigo, ele sai de casa, mas o pai sabe que o filho pródigo saiu e a qualquer momento ele pode voltar, porque ele não está perdido. Ele faz aquilo que ele quer, ele procura o seu próprio caminho. Então o pai não precisa procurar ele não, ele vem atrás, porque ele sabe que não pode andar sozinho, sem direção. Ovelha não anda sozinha, sem direção. E quantas pessoas estão frustradas nessa vida porque decidiram seguir os seus próprios caminhos, não querem ser guiadas. Mas Davi está ensinando: ovelha que se preza segue o seu pastor. Davi está ensinando, Davi está mostrando que ovelhas sempre estarão aguardando a direção do pastor. A Bíblia diz assim: ponham os vossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo de número 14: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que significa isso, pastor? Se o Espírito de Deus for para a direita, a ovelha tem que ir para a direita. Se o Espírito guiar ela para a esquerda, ela tem que ir para a esquerda. Diz a palavra, o Senhor dizendo em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e Ele as chama para fora, e Ele as leva para fora, e depois de conduzir elas para fora, chama todas elas pelo nome, e elas seguem o pastor que vai adiante delas, e estas o seguem porque elas conhecem a sua voz, mas nunca seguirão a voz do estranho, mas fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Davi está nos ensinando aqui nesta noite, ele está nos ensinando que uma ovelha nunca vai seguir o seu próprio caminho, porque uma ovelha é totalmente dependente da direção do seu pastor. Deixa eu lhe trazer uma palavra nesta noite: para de querer andar sozinho, para de escolher o seu caminho, deixa Deus guiar a tua vida, deixa Deus ser o pastor da tua alma, deixa Deus guiar você. Você precisa de direção nessa noite. Você nunca vai ver ovelha andando sozinha. É tempo de você encontrar um rebanho para você adorar a Deus. Se você está perdido fora da presença, volte para casa. Esse é o lugar que Deus reservou para você. É a casa onde o pastor vai cuidar de você e te dar direção para a tua alma. Você nunca vai ver ovelha andando sozinha.
Se você vê a ovelha andando sozinha, o nome não é ovelha. O nome não é ovelha. Narabanou-se cantarabás. Ariamanarabaca sadarabassuguinás. Etanarabaca sadarabassuguinarabás. Eu estou nesta noite debaixo da autoridade do Espírito para declarar para você nessa noite. Ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Ovelhas são totalmente dependentes de direção. Aleluia. Em terceiro lugar, Davi está dizendo que quando ele estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, ele aprendeu a terceira coisa. O que ele aprendeu, pastor? Que ovelhas são completamente dependentes de proteção. Olha que coisa linda. Olha o que Davi aprendeu. Davi aprendeu que ovelhas são indefesas. Elas não possuem senso de defesa contra os seus inimigos. Elas precisam constantemente de proteção. É por isso que na Bíblia você vai ver assim, olha, ovelhas no aprisco. Porque o pastor, ele cuidava das ovelhas no aprisco. Elas eram reunidas nos lugares chamados apriscos para serem protegidas de ladrões, das intempéries, dos animais selvagens. Apriscos eram áreas abertas, cercadas de muros feitos de pedras, ou para que aqueles galhos de árvores protegessem aquelas ovelhas, onde o pastor dormia e guardava e protegia as suas ovelhas. Davi, ao escrever o Salmo 23, ele se lembrou que quando na sua juventude ele cuidava das ovelhas do seu pai. E quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, de repente, enquanto ele cuidava, veio um leão. Veio um leão de repente, e ele percebeu que o leão estava com uma má intenção. Qual era a má intenção do leão? Era atacar as ovelhas. Então quando o leão estava com aquela má intenção, ele veio e tentou atacar uma das ovelhas do seu pai. Mas diz a palavra no livro de 1 Samuel que quando aquele leão tentou atacar uma das ovelhas, ele que cuidava daquelas ovelhas, ele saiu após o leão, feriu o leão e o matou, e livrou aquela ovelha da boca daquele leão. Olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer assim, em 1 Pedro capítulo 5, diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como leão procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão só vem para roubar, para matar e para destruir. Mas o que Davi está dizendo é: eu sou totalmente dependente da proteção de Deus. Eu sou completamente dependente da proteção de Deus, pois os ladrões, pois os animais selvagens, pois as coisas desta vida estão tentando me destruir, mas ele diz: Senhor, tu és o meu pastor, e de nada eu terei falta. O que Davi está dizendo: quem tem pastor tem segurança, quem tem pastor está guardado, quem tem pastor está protegido, quem tem pastor pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Sabe, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não precisa ficar com medo não. O guarda de Israel, ele está guardando a tua entrada e a tua saída. O guarda de Israel, ele não tosqueneja, e nem dormirá. Aquele que te guarda, ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu pergunto para você: você tem pastor ou não tem aí? Eu pergunto para você: você tem pastor ou não tem? Porque se você tem pastor, oh glória,
Ele vai te fazer deitar em verdes pastos. Itarabassuri cantarabas. Ele vai guiar você a águas tranquilas. Ele vai refrigerar a tua alma. Ele vai guiar você pela vereda da justiça. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado vão consolar você. Ei, querido, na presença dos teus inimigos, ei, no meio desta luta, Ele vai pegar o óleo de azeite, aleluia, vai derramar sobre a tua cabeça. Enquanto a mesa está sendo preparada, Ele vai ungir a tua cabeça. Ei, queridos, e o seu cálice vai transbordar, sabe? Certamente que a bondade e a benignidade do Senhor te acompanharão todos os dias da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: receba o pastor da tua alma sobre a tua vida nessa noite. Ele quer cuidar de você, Ele quer te alimentar, quer te dar direção, quer te dar proteção. Você precisa de um pastor de sua alma nesta noite. Você não pode ficar nem um só minuto, nem um só momento, nem um só segundo sem Ele. Davi aprendeu. Davi entendeu que esta era uma maneira incrível de um relacionamento. Um pastor de ovelhas que teve uma experiência incrível quando eu estava no campo, e escreveu isso para mim, escreveu isso para você, escreveu isso para nós em tempos difíceis como hoje. Porque se você tem um pastor cuidando da sua alma, você não vai ter falta de nada, de nada. Você pode levantar as suas mãos aí onde você está. Você pode adorar o seu Deus nessa hora. Você pode sentir a presença dele aí agora. Você pode sentir a proteção dele aí agora. Você pode sentir a direção que Ele está lhe dando agora. Você pode perceber a palavra e o alimento que Ele está dando para você agora. Sinta-se guardado, sinta-se protegido, sinta-se direcionado, sinta-se alimentado, porque Ele é o Senhor e pastor da sua alma nesta noite. Eu louvo a Deus nessa noite por esta palavra. Em tempos difíceis, eu tenho aprendido que eu tenho um pastor que cuida da minha alma, o pastor que cuida da minha vida. Ah, se você experimentasse esse relacionamento aí nesta hora, ah, se você pudesse se render a Ele aí agora, aonde você está. Ah, se você deixasse com que Ele cuidasse de você e levasse você em águas tranquilas, em pastos verdejantes, que Ele refrigerasse a tua alma, que cuidasse de você ainda que você esteja no vale da sombra da morte, diante de inimigos, seja como for e da maneira que for, não importa. Ele quer ser o pastor da tua alma, Ele quer ser o pastor da tua vida, Ele quer cuidar de você. Nós estamos encerrando essa palavra, nós estamos encerrando esse momento. Mas uma coisa eu sei, que Ele jamais se esquecerá de ti. Parece que você está vendo tantas ovelhas para Ele cuidar. Talvez pergunte: será que Ele vai ter olhos para mim? Com tantas ovelhas para cuidar, será que Ele vai ter olhos para mim? Querida, oh querido, os olhos do Senhor estão atentos em todo lugar, contemplando maus e bons.
Os olhos dele estão nesta noite sobre a tua vida. E ele pergunta, e ele te diz: deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu cuidar da tua casa, deixa eu cuidar dos teus negócios, deixa eu cuidar dos teus afazeres. Eu quero ser o teu pastor, eu quero ser o Senhor da tua vida. Receba essa palavra no teu coração. Pastor Alain, eu quero agradecer por esta oportunidade.